Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal da Infine. O meu nome é Danilo e nesse vídeo de estreia do canal nós preparamos para vocês uma introdução à modelagem 3D no SolidWorks, onde nós vamos modelar uma peça 3D como essa, do começo ao fim, explorando o máximo de ferramentas e recursos para trazer um conhecimento fácil e dinâmico para vocês. E aí galera, para essa aula introdutória de SolidWorks, nós iremos explorar algumas ferramentas de modelagem exercitando nesta peça aqui que aparece no canto superior direito da tela de vocês. Mas antes da modelagem propriamente dito, vamos entender um pouco essa imagem e todas as informações que ela passa primeiro para a gente. Vamos lá. Notamos nessa imagem que todas as cotas ou dimensões elas estão sem unidade de medida. Isso ocorre porque na engenharia, por convenção mundial, nós adotamos a unidade de medida milímetro. Então aqui, no caso, são 50 milímetros, 8 milímetros, 25 milímetros, 19 milímetros, 31 milímetros e assim por diante. Isso é padrão na engenharia. Na engenharia mecânica, então, não preciso nem falar. Enfim, vamos voltando aqui para a figura. Notamos que ela está com a cota de 50 milímetros, ao que parece, em um plano aqui, ó, certo? Delimitado por um plano. E é assim que nós iremos construir essa peça, de baixo para cima. Mas não necessariamente vocês vão sempre construir a peça assim. Eu aconselho que quando vocês estiverem efetuando um projeto, já projeta e desenha essa peça, ela na posição que ela irá na máquina já. Porque aí vocês começam a enxergar o tridimensional da peça, o comportamento dela e a aplicação na própria máquina. E fica mais fácil para vocês fazerem a montagem desse componente na montagem do equipamento propriamente dito, quando vocês fizerem isso num curso mais avançado aqui do SolidWorks, beleza? Vamos voltar para o SolidWorks aqui. Então, com o Solid aberto, eu venho aqui em Novo, Arquivo de Peça, ok. Lembra que eu falei da posição da peça, que nós vamos fazer de baixo para cima, certo? Então, nesse caso aqui no SolidWorks, nós temos três planos principais para começar a trabalhar. O plano frontal, o plano superior e o plano direito. Neste caso, nós, como eu falei, faremos de baixo para cima. Então, plano superior. Eu clico nele e ativo o meu esboço, certo? Antes eu vou vir na ferramenta linha, vou aqui nessa linha, nessa seta ao lado e vou pegar linha de centro. Beleza, eu vou traçar um centro para a minha peça. Então aqui no meu primeiro ponto de ancoragem referencial, eu clico e arrasto. Uma dimensão qualquer, certo? Aperto ESC, que é a minha validação, a linha ficou preta, tudo ok, validado. Vamos lá para as minhas primeiras dimensões. Vamos lá. A minha dimensão principal aqui é entre centros. Então, eu tenho entre centros de 50 milímetros. Então, na ferramenta Dimensão Inteligente, eu clico nela e clico na minha linha e coloco aqui. Ó, ela está como 68,26. Eu clico, vou ativar para eu poder editar, digito 50, Enter. Pronto. E aperto ESC. Pronto, minha linha está com 50 milímetros, certo? Minha linha de construção, lembrando. Vamos para as segundas dimensões. Eu tenho dois círculos aqui, um círculo de diâmetro 31 e um círculo de diâmetro 19, certo? Então é esse que eu vou desenhar aqui, 31 e 19 de diâmetro. Ferramenta círculo. Eu posso trabalhar com círculo de duas maneiras. Um círculo pegando o meu ponto central como referência ou pegando outros três pontos tangenciando esse círculo. Para essa construção, nós faremos da forma mais básica, que é do centro ao externo. Então, ele já vem nesse padrão, eu só estou com o círculo aqui já ativado, eu clico aqui no meu primeiro ponto de referência e abro para uma dimensão qualquer. O SolidWorks ele trabalha geralmente com raios, e lá nós temos diâmetros. Só que o SolidWorks ele ajuda a gente também, para quem tem dificuldade com alguns cálculos, ele faz esses cálculos. Lembrando,
O raio é sempre metade do diâmetro. Então, nesse caso, nós temos 31 de diâmetro e 19 de diâmetro. Vamos fazer primeiro o menor, 19 de diâmetro, certo? Então, eu digito aqui 19 barra, que é o símbolo de divisão, 2, porque o raio é metade do diâmetro. E aperto Enter. Eu tenho um raio de 9,5. Ele fez o cálculo. E quando eu validar aqui e puxar a cota aqui para vocês verem, eu tenho um diâmetro de 19. Tá vendo? E aqui tanto faz, ele tem duas maneiras de exibição, assim ou assim, certo? Aí você coloca a cota, valida, pronto, você amarrou este círculo como 19 de diâmetro. Vamos para o segundo, vou apertar ESC para sair da ferramenta, pegar a ferramenta círculo, vamos lá. Clico aqui no centro, porque elas são circunscritas ou concêntricas, e aí eu abro para qualquer dimensão. Pronto. Lembrando que lá é 31 de diâmetro, certo? Aqui, ó. Então, vamos lá. 31 dividido por 2, Enter. Eu tenho um raio de 15,5. Valido e puxo a cota de dimensão para validar em 31. Fechou? Beleza. Vamos lá. Eu vou pegar a ferramenta círculo novamente, vou clicar aqui nessa ponta, isso, e vou abrir aqui para um diâmetro qualquer. Esse diâmetro aqui já é o diâmetro da outra extremidade da peça. Vamos ver? É 19 e 10. Então faremos primeiro o menor, depois o maior. Então, voltando aqui para o SolidWorks. Opa, deixa eu apertar ESC. Vamos pegar a ferramenta dimensão, porque eu já desenhei um círculo em uma dimensão qualquer, agora eu quero acertar ele para a dimensão que eu necessito. Tá vendo aqui? Ele está com 18,72. Eu quero para 10 de diâmetro. Aqui, ó, eu já não estou usando lá. Lá, aqui, ó, nesse lado esquerdo, ele trabalha com raio. Aqui, quando eu puxo direto na cota, ele está trabalhando com diâmetro. Então, lembrando, é 10 de diâmetro, certo? Então, aqui eu só digito 10. Dou Enter. Pronto. Uma outra maneira de trabalhar também com o dimensionamento de círculos. Compreendem? Então, vamos fazer de novo. Aqui é de 19 o diâmetro. Então, vamos lá. Eu pego a ferramenta círculo, clico aqui porque ela é concêntrica essa, abro uma dimensão qualquer, isso. Se eu for aqui, ó, eu vou trabalhar em raio, então seria 19 dividido por 2, certo? Que vai me dar 9,5. Mas eu não quero trabalhar por aqui, então vamos trabalhar direto com a dimensão. Abro qualquer, aperto o ESC para sair da ferramenta, dimensão é inteligente, vou trabalhar com o diâmetro. O diâmetro aqui é de 19. Pronto. Já tenho os meus círculos delimitados aqui. Agora, eu tenho que uni-los por esta linha aqui, certo? Então, esta linha aqui, ela tangencia este círculo externo e tangencia este outro círculo externo. Então, para fazê-la, eu vou pegar a ferramenta linha mesmo, não vou na setinha aqui ao lado, vou na linha, e eu vou desenhá-la inclinada fora das minhas circunferências, certo? Pronto. Aperto ESC para sair da ferramenta linha. Para fazer a relação dessa linha com o círculo, eu vou com o Shift, pressionado, vou selecionar a linha e o círculo que eu quero fazer uma relação aqui entre esses dois. Pronto, com os dois selecionados, abriu aqui no canto esquerdo algumas ferramentas de relação. Comprimento de curva igual, fixar ou tangente. Eu quero tangente, então seleciono tangente, pronto. Confirmo, está tangenciado aqui, esta linha a este círculo. Eu quero tangenciar esta linha a este círculo. Então eu seleciono com o Shift pressionado esta linha e este círculo tangencio. Pronto. Tenho ambos já relacionados aqui.
Agora esta linha, ela tem que ir para este lado também, porque essa peça, ela é simétrica. Imaginem um traçado aqui, ó, cortando exatamente o meio da peça. Ela é igual de ambos os lados, então é uma peça simétrica. Então, para fazer isso, eu venho aqui na ferramenta Espelhar Entidades, tá vendo? Clico nela. Aqui no primeiro campo é o meu objeto a ser espelhado, no caso, esta linha. Seleciono ela. Venho aqui no quadrado inferior, que é o meu objeto referência. No caso, o meu objeto referência é essa linha tracejada. Eu clico nela. Notem que ela já foi espelhada. Confirmo aqui. Pronto. Agora eu preciso começar a organizar a minha forma. Vamos ver. Tá vendo? Esta linha, ela acaba aqui. E acaba aqui também. Então eu não preciso disso. Isso aqui é excesso, isso aqui é excesso, isso aqui é excesso. Então, com a ferramenta Aparar Entidades, eu vou e corto aqui, ó. Aqui, corto. Dou um zoom, né? Para poder cortar aqui e cortar aqui. Notem que ela não ficou perfeita ainda. Por quê? Porque se eu for transformar isso em 3D, isso não vai ocorrer porque esta figura ela está fechada, este círculo, e este círculo também está fechado. Lembra, ela não é totalmente fechada. Ela é aberta até aqui, ó. Aí daqui para cima, nós faremos um outro esboço com esses mesmos círculos para fazer essa espécie de tubo e continuar essa parte da peça. Mas nos ateremos aqui, ó, somente a este dimensionamento de 8 milímetros, certo? Para fazer ele, então, com a ferramenta de aparar entidades, ainda, eu pego e secciono aqui, secciono aqui, secciono aqui e secciono aqui. Pronto, tá vendo que ficou toda preenchida, certo? Valido, saio do meu esboço, pronto. Aperto Ctrl 7, ele vai me transportar para a vista de perspectiva e eu venho aqui em Recursos. Seleciono o meu esboço, ressalto base extrudado. Vamos dar volume agora. Lembrando que essa dimensão aqui de altura é de apenas 8 milímetros. Então, aqui no canto esquerdo, eu digito 8, confirmo e valido. Pronto, eu tenho o meu primeiro esboço, certo? Agora, para continuar essa peça, nós iremos nesta face da peça, clicar e desenhar a partir desta face. Então vamos lá, eu vou clicar nela, venho aqui em esboço, pronto, estou apto a fazer o meu esboço. Vou copiar essas circunferências, certo? Tanto essa interna, essas internas, quanto as externas, certo? Então, na ferramenta Círculo, eu venho aqui e habilito aqui, ó, tá vendo? Que ela ficou pontilhada e ela me habilitou o centro dessa circunferência inicial. Então, eu clico aqui no centro, pronto, já tenho a minha primeira circunferência. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Essa aqui está mais fácil porque eu comecei no meu ponto de origem do desenho, então eu não preciso habilitar o meu ponto central desse círculo. Só basta eu clicar aqui e arrastar aqui para ela. Ficou pontilhado, significa que está o mesmo diâmetro, certo? Então eu vou fazer a mesma coisa de novo. Vou clicar aqui no centro e vou até aqui, ó. Mesmo diâmetro, certo? E aqui a mesma coisa, vou clicar nesse centro, porque como eu já tenho uma desenhada, ficou pontilhado, mesmo diâmetro. Aperto o ESC para sair da ferramenta. Beleza? Então pronto, nós temos o primeiro, o segundo volume, quer dizer, eu vou sair do meu esboço, isso, vou apertar Ctrl 7, vamos ver quanto que é de altura. Nós temos alturas variadas aqui, certo? Sendo essa 25 e essa aqui de 15 milímetros. Neste caso, eu vou optar pela 25 de altura, que é a máxima, e essa daqui eu efetuarei um corte para ficar somente 15 milímetros, certo? Então vamos lá, o primeiro passo. Seleciono o meu esboço, venho na ferramenta Ressalto Base Extrudado,
Lembra que é 25 no total, certo? Então aqui 25 menos 8, porque eu já tenho 8 aqui da minha base. Lembra que o SolidWorks ele ajuda a gente, ele faz cálculos simples. Então, no caso, eu vou fazer aqui no campo esquerdo, ó, que está 8 milímetros de altura, eu quero 25 menos 8. Aperto Enter. Eu tenho uma altura restante aqui de 17, totalizando 25 com a base. Beleza? Confirmo, está aqui minha peça. Agora eu venho aqui nesta ferramenta, que é a relação de vistas, e eu quero ver a peça assim, de frente, para eu poder efetuar o corte aqui, certo? Para eu efetuar o corte aqui, vamos pegar aqui o recurso de planos. Lembra que nós iniciamos o esboço no plano superior, só para vocês terem ideia. O plano direito, ele está referenciado aqui, porque o meu ponto de origem está posicionado aqui. O plano superior, que é a base onde eu fiz a peça, certo? E o plano frontal. O plano frontal, ele secciona a peça exatamente ao centro, naquele eixo que eu fiz o desenho inicial, certo? Então vamos lá. No plano frontal, vou apertar Ctrl 8 para voltar para ele, porque ele já está selecionado. Eu clico fora. No plano frontal, eu vou realizar um esboço, certo? Vou puxar a ferramenta retângulo e vou desenhar um retângulo aqui qualquer. Não precisa ter cota aqui nesse caso. Aqui eu vou pegar a ferramenta dimensão inteligente, vou pegar desta parte do retângulo até esta parte aqui, ó, que é a extremidade onde está a minha base, certo? E aqui sim eu vou colocar aquela cota de altura que é de 15 milímetros. Então eu tenho uma altura total aqui de 15 milímetros, certo? Confirmo, saio do esboço, pronto. Na guia aqui, recursos, eu venho aqui no corte extrudado, certo? Seleciono o meu esboço, que vai servir de faca, isso, e aqui ele está como cego, só para vocês entenderem. O cego ele só transpassa uma metade da peça. Eu não quero somente uma metade, eu quero ele total. Então aqui no cego eu venho passante ambos, que aí ele se torna para ambos os lados a minha faca, certo? Confirmo aqui. Fechou. Agora eu tenho uma prévia da minha peça. Deixa eu só clicar aqui no plano frontal, para vocês terem uma ideia. Ctrl 8. Isso. Pronto. Nós temos quase que a peça completa aqui já. Mas nós temos este pequena interferência aqui, certo? Ao centro da peça, que tem uma espessura de 7 milímetros, uma altura de 25 milímetros em um dos pontos e outra altura de 15 milímetros em um segundo ponto, certo? Então, para fazê-la, nós faremos o seguinte. Vamos voltar ao SolidWorks. Com o SolidWorks assim, eu venho no meu plano frontal, certo? E clico em esboço. Eu vou fazer o esboço aqui, unindo estes dois. Para facilitar o nosso entendimento e construção desse esboço, eu vou vir aqui no estilo de exibição e colocarei este pontilhado aqui, ó, linhas ocultas visíveis. Então eu tenho noção, com essa visão ativa, que aqui é onde iria passar um possível eixo e aqui um outro possível eixo. Sendo que dessa extremidade até este pontilhado eu tenho a massa da parede desse objeto, certo? E a mesma coisa aqui. Então, eu vou pegar a ferramenta linha e vou desenhar daqui, porque isso aqui se trata de um corpo circular. Então, se eu fizer retinho aqui, eu vou ter pontos que não se conectarão ao longo dessa espessura de 7 milímetros. Então, eu vou pegar aqui do meio, certo? Vou pegar aqui do meio, vou fazer isso, reto. Isso, ó, eu tenho um tantinho de linha aqui. Vou conectar aqui, ó.
neste outro ponto. E vou até mais ou menos aqui o meio. Não precisa ser exato, tá? Venho com a peça ligando reto aqui até essa base. Ligo aqui, aqui é a mesma coisa. Vou até lhe mostrar essa linha pontilhada que significa que é o começo dessa linha que eu fiz. Sem dimensão neste primeiro momento, certo? Aperto o ESC para sair da ferramenta. Vou girar para vocês terem uma noção, ó, de como será. Beleza? O esboço está feito assim. Vamos sair do esboço. Isso. Agora eu venho aqui na guia Recursos ainda. Eu venho Ressalto Base Extrudado. Tá vendo? Aqui ele só vai me ressaltar para um lado apenas. Eu não quero um lado apenas. Mas antes de fazer isso, eu vou mudar a visão aqui para vocês terem um entendimento melhor. Eu volto aqui para o sombreado com arestas que eu venho a peça já cheia. Então vamos lá. Aqui no canto esquerdo, eu venho aqui na relação de cego. Não é essa relação que eu preciso. Eu preciso na relação plano médio, onde eu terei uma extrusão de ambos os lados da peça. Lembrando que essa peça é uma peça simétrica. A espessura que o desenho nos mostra é de 7 milímetros apenas, certo? Então, voltando para o SolidWorks, aqui no campo onde está 17, a princípio, eu coloco 7 milímetros apenas. E aí ele vai extrusar metade de 7 milímetros para um lado e metade de 7 milímetros para o outro lado. Confirmo. Pronto. Vou apertar Ctrl 7 para ele me dar a visão de perspectiva. Nós temos a peça modelada como um todo aqui para vocês. Só para vocês compararem. Deixa eu ativar aqui. Eu quero essa relação. Depois eu quero esta relação. Aqui, ó. Isso, que é a mesma da figura aqui para vocês. Beleza, galera? E com todas as dimensões solicitadas pelo desenho original. Muito obrigado pela paciência, seja bem-vindo ao canal e se inscreva para receber mais videoaulas como essa. Obrigado, galera!